fatores influenciam na eficiência da gestão em gastos públicos em saúde e saneamento e em educação? Pesquisas do Laboratório de Finanças e Contabilidade da Unicamp trazem resultados importantes que podem auxiliar gestores públicos em tempos de escassez de recursos. Os trabalhos analisaram a eficiência de todos os municípios paranaenses na gestão dos gastos públicos em saúde e saneamento no período de 2000 a 2009 e a eficiência de 8 diretorias de ensino paulistas na gestão dos gastos públicos em educação fundamental no período de 2009 a 2013. Em seguida, os pesquisadores investigaram os fatores que geraram melhoras e reduções na eficiência destes gastos. Os principais resultados indicam que cidades que são sedes de regionais de saúde e aquelas que têm maior incidência de neoplasias na população sofrem perdas de eficiência. Indicam também que cidades com maior população rural, maior quantidade de alunos por turma e as que têm professores com pior formação ou maior absenteísmo apresentaram piores eficiências. Vamos conversar sobre estes e outros resultados das pesquisas com o professor Johann Poker Jr., coordenador do Laboratório de Finanças e Contabilidade da Unicamp e orientador dos trabalhos. Professor, você poderia comentar sobre a importância dessas pesquisas para apoiar decisões sobre políticas públicas em saúde e educação nesse momento que é de crise econômica, educacional e sanitária que são causadas pela pandemia? Bom, posso. Essas pesquisas elas têm um propósito de ajudar os gestores a saber priorizar os investimentos. No momento de escassez de recursos, é muito importante você saber o que é mais importante focar, mesmo que você deixe alguma coisa para trás, e vai ser uma decisão dura, sempre numa situação de crise, em que você vai ter que abrir mão de um projeto em relação ao outro, ter um critério para fazer isso é muito importante. Tentar, às vezes, cortar um pouquinho de cada uma das coisas pode ser o pior remédio, porque daí você pode ficar com todos falhando, né? Todos os projetos incompletos. Então, a pergunta que acaba acontecendo muitas vezes do gestor numa situação dessas mas se eu tenho que desagradar alguém, qual que é o critério que eu posso seguir que eu vou pelo menos poder justificar para quem eu estou deixando o projeto para trás, ou para aquele projeto que estava aparentemente sendo implementado com sucesso, para dizer, olha, esse projeto aqui eu vou ter que colocar, manter, e esse aqui não, né? Sem causar, sem fazer isso de forma pessoal, né? Sem pessoalidades. Que mais? Acho que também é importante pensar em políticas públicas. As políticas públicas, muitas vezes, elas são formuláveis a partir dessas pesquisas. Um exemplo que apareceu, por exemplo, no artigo de saúde, é que regionais de saúde, elas perdem eficiência porque elas acabam concentrando o atendimento de muitos dos pacientes dos municípios vizinhos, sem que haja um repasse proporcional de recursos desses municípios. Então, uma política pública que poderia ser formulado para esse exemplo seria fazer um acordo para que os municípios vizinhos fizessem um suporte dessas áreas de especialidade que estão sendo atendidas pelo município concentrador de atendimentos. Perfeito. Então, essas pesquisas, elas identificaram alguns municípios que alcançaram, então, a máxima eficiência nessa gestão dos gastos públicos, né, em cada um dos estudos, em diferentes períodos. Então, o que os dados e as análises mostraram sobre essas cidades e o que elas podem ensinar, então, para outras localidades do país? Essas são cidades que elas são exemplos de máxima eficiência dentro daquele contexto específico delas. Então, o que você pode fazer com esse estudo é olhar para essas cidades, ver se elas têm as características próximas, qual dessas cidades tem características mais próximas da que você está gerenciando, está tomando decisões, seja em saúde, seja em educação, e ver quais são as características específicas dela na segunda etapa. Então, ela tinha, por exemplo,
menos incidência de neoplasias, no caso de saúde, ou no caso de educação, ela tem professores com mais titulação ou salas menores, ou simplesmente é porque elas têm uma população rural menor e você que está numa cidade que tem uma população rural maior vai ter mesmo mais gastos e menos eficiência em função da característica do seu município, né? O mais valioso que existe nessa pesquisa é você ter ferramentas para saber não só o que funciona, quais são as cidades que mais funcionam, mas o que elas fizeram de diferente da sua. Certo. Quais são as consequências, professor, para os cidadãos dessa ineficiência na gestão dos gastos públicos em saúde e saneamento, além, é claro, da mais óbvia, né, que é uma saúde pública de baixa qualidade? E no caso da ineficiência dos gastos públicos em educação, o que acontece? Uhum. Bom, no caso das ineficiências desse tipo, elas começam a provocar um desperdício de dinheiro, o uso inadequado do recurso público. Nós vemos nas notícias de jornal diariamente muitas críticas bem pesadas em relação aos problemas relacionados à corrupção. Corrupção é um dos ralos de dinheiro, mas ele não é o único. A ineficiência do gasto ele é um ralo para o dinheiro público tão severo e tão cruel quanto a corrupção, no sentido de que ele poderia ser evitado e poderia chegar ao ponto de você não encontrar mais ineficiências, basta que sejam feitos os métodos mais adequados de alocação de recurso financeiro pelos municípios, pelo Estado e pela federação. Então, essas pesquisas que relacionam eficiências de gasto público, elas são importantes porque elas têm esse diferencial de ser uma solução que ela é permanente. Ela não é como o exemplo que eu usei da corrupção, que ela vai ser sempre um enxugar de gelo, né? Você sempre vai ter esse problema para vigiar o tempo todo. No caso das ineficiências, uma vez que você melhore aquelas medidas, você pode começar só a manter. E a manutenção dessas práticas adequadas, elas são muito mais fáceis. O que a gente pode usar como exemplo por exemplo, as práticas dos países europeus. Eu acompanhei um estudo de caso na Europa de um município que a própria prefeitura do município compara as unidades de saúde, as unidades de educação dela, com essas técnicas para identificar e manter a eficiência dos seus gastos. E são municípios pequenos, por exemplo, de Portugal, que são apoiados por universidades de lá nas suas ações. Perfeito. E, professor, em relação às ferramentas, né, que vocês usaram nessas pesquisas, então, uma das novidades desses trabalhos foi a aplicação concomitante de duas ferramentas estatísticas, né, para obter essa eficiência associada à identificação das causas da eficiência. Então, quais são essas ferramentas, enfim, como elas funcionam? Você pode dar mais detalhes sobre isso? Posso. A gente usa duas técnicas que antes eram muito difíceis de serem empregadas e hoje em dia estão disponíveis até em aplicativos de celular. São análise envoltória de dados e a regressão múltipla. A primeira delas, ela é feita para calcular as eficiências dos municípios e, com isso, estabelecer como é que os gastos estão sendo aplicados e quão bem essas aplicações estão gerando resultados aqui. Então, no caso de educação, a gente vai ver as provas dos alunos. No caso da saúde, a gente vai olhar a melhora na expectativa de vida, na qualidade dos munícipes e nos índices de adoecimento de doenças diversas. E, uma vez feita essa etapa onde a gente determinou a eficiência dos municípios, a gente depois vai estudar quais são os fatores, tanto os fatores locais, as características do município que fizeram ele ser mais ou menos eficiente. Eu mencionei, por exemplo, características demográficas, como o tamanho da população, a área do município, a gente testou o percentual de população rural, que mostrou-se significativo no caso da educação, né? Associado a isso,
as causas que são administrativas. Então, por exemplo, tamanho de sala, número de professores e qualificação dos professores, no caso da educação. No caso da saúde, índices de doenças de tipo específico. Então, uma das achados muito interessantes é que municípios no Paraná que têm altos índices de neoplasias tinham um gasto público muito maior em função, seja do tratamento, seja do deslocamento desse município para o tratamento em outro local. Esse achado, só para ilustrar ele bem, né, ele pode, inclusive, indicar que esses municípios, eles estão, a maioria deles concentrados no noroeste do Paraná, pode ser uma associação com o uso inadequado de equipamento de proteção no manejo de implementos agrícolas. Então, esse é um achado que pode ser, inclusive, uma mudança de práticas sociais, não somente de política pública. Né? Além disso, eu posso mencionar também as pesquisas que a gente está fazendo agora, que vão no nível do município e vão olhar as escolas. Vamos fazer a mesma prática para identificar, por exemplo, se um professor usa uma técnica X e outro Y de aprendizagem, se a X está tendo um efeito melhor naquele grupo de estudantes do que a Y. E você poderia falar mais, você gostaria de falar mais sobre os outros trabalhos que estão sendo realizados no Laboratório de Finanças e Contabilidade da Unicamp? Podemos. Nós temos, na verdade, um panorama bastante amplo. Como a equipe é bastante diversa, de professores com interesses variados, nós temos pesquisa em várias áreas. Então, dentro de finanças públicas, esse foco já foi apresentado em parte pelo professor Otávio Cabello, que tem um foco muito mais tributário e arrecadatório, e no meu caso, muito mais orçamentário e alocativo, em especial na questão da eficiência do uso dos recursos e das práticas. Nós temos diversas pesquisas associadas a isso, falando dessas duas áreas. E nós temos muitas pesquisas em finanças corporativas, que usam as mesmas ferramentas que eu mencionei aqui, mas também outras técnicas. Então, nós temos, por exemplo, em finanças corporativas, pesquisas relacionadas com o ciclo de vida das empresas, com inovação versus resultado financeiro, com a relação por exemplo, das políticas das empresas e a remuneração dos investidores, ESG, que são Environment, Safety and Governance. Então, são práticas ambientais, sociais e governamentais. De governança e como elas impactam as empresas, se elas com isso estão ganhando mais valor de mercado, por exemplo, estão sendo reconhecidas por essas práticas em relação a outras. Eu estou citando pesquisa de alguns dos colegas professores, mas tem muitas outras. Por exemplo, tem pesquisadores que trabalham com derivativos no nosso grupo de pesquisa, que são importantes nesse momento de crise também para mitigar as perdas das organizações e dos indivíduos na volatilidade que a gente acaba vivendo no mercado financeiro. Tem quem estude finanças pessoais e gestão dos recursos pessoais, nesse momento também muito importante, já que a gente está com uma mudança cultural pela alteração das regras trabalhistas. Né? Então, são várias pesquisas que estão em andamento que eu tenho certeza que tem um grande apelo, inclusive público, que seria interessante as pessoas conhecerem. Perfeito. Então, o laboratório ele pode fazer parcerias, pode fazer trabalhos com o setor público, né? Vocês, inclusive, já devem ter feito coisas assim. Já tivemos ocasião de fazer projetos com o poder público em mais de uma esfera, na federal, estadual e municipal, e também com empresas privadas. Eu estou com andamento, por exemplo, com um projeto muito interessante com um supervisionado de pós-doutorado, em que nós estamos estudando as características das finanças islâmicas, que tem vários diferenciais de práticas culturais,
e como isso afeta a forma dos bancos de lá emprestarem dinheiro e a inadimplência. Uma das curiosidades é que os bancos islâmicos passaram o período lá da crise de 2008 de maneira muito mais robusta e saudável do que os bancos no resto do mundo. Então, algumas das práticas deles podem ser replicadas para atividades bancárias de bancos brasileiros, por exemplo. Poxa vida. Então, só esse tema já vale um outro vídeo, uma outra entrevista. Vale, com certeza. Se você quiser, posso inclusive convidar o meu supervisionado de pós-doc. Ele hoje é professor na Unifesp de Osasco, e ele está se destacando nessas pesquisas super interessantes. Inclusive, tem muitos bancos islâmicos, né, que seguem as regras islâmicas, que gostariam de investir mais no Brasil e que, para isso, precisariam de regulações que são políticas públicas que ele luta para que sejam implementadas. Poxa vida, muito interessante. Bom, professor, então agradeço a entrevista e até uma próxima, então. Já temos um tema. Sim, pois é. Disponha, muito obrigado. Foi muito bom falar com você e apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. E eu espero que nas outras ocasiões eu possa trazer coisas interessantes também. Tá joia. Muito obrigada, professor.